Olá, eu sou o Roberto Niederauer e este é o Tratando de Música, um programa que fala da música como arte. Hoje a gente tem a presença do ilustríssimo Ali Hermes. Ali Hermes, por favor, dirija-se àquela câmera e se apresente ao nosso público. Obrigado, Nieder, obrigado pelo convite. Sou Alexandre Hermes, o nome artístico Ali Hermes, né? E bem legal a tua iniciativa aqui, Nieder, de fazer esse programa aqui, um informativo sobre música, que conta história, e a história das pessoas, história da música, né? Pessoas com experiências que a gente pode transmitir uma experiência musical para esse pessoal que está vindo agora. Sim. Vamos lá então, que eu fiz um questionário aqui com mais de 1.600 perguntas. Tentarão ser respondidas no curto espaço do programa. Para quem não sabe, assim, o Alexandre Hermes fez parte da minha primeira banda. Ele era o vocalista da banda, mas também toca bateria muito bem, flauta maravilhosamente bem também. E depois de um tempo ele montou um estúdio, né? É isso aí. Que era o LA. LA Estúdio. LA Estúdio. Então, nós vamos puxar mais ou menos o papo em cima das jogadas de estúdio, mas conforme vai surgindo as perguntas eu vou te fazendo. Eu vou te fazer uma pergunta assim que é para você que quer começar a gravar. Como é que o cara sabe que está preparado para entrar no estúdio? Olha, a gente meio que não sabe, né? Não sabe se está preparado. O que acontece é que a gente tem que fazer a gravação, escutar, fazer uma autoanálise, né? E ver se aquilo funciona, se gosta ou não gosta, né? Sim. Então eu acho que para aprender mesmo tem que trabalhar, tem que entrar no estúdio, gravar com o que tem. Na nossa época, quando a gente começou, né, Nieder, nós gravamos, o nosso primeiro trabalho foi em 4 canais. Eu acho que era 4. 4 canais, né? Na Castel Novo. Castel Novo. Então a gente gravava a bateria em 3 canais, reduzia para 1, né? E depois botava a voz, né? Fazia aquelas reduções que ficavam... Quando tu ouvia a última versão, tinha mais chiado do que a música. Tudo em mesmo. fita cassete era na época, né? Nossa, que Aí absurdo. depois aqui em Caxias apareceu a fita já de meia polegada, né? Isso. Que tinha 8 canais, depois 16 canais. O Castelnovo chegou a ter 16 canais. Sim, 16 canais. Então a gente começou no osso, né? No osso. Também. O primeiro disco que eu fiz eu não entendia absolutamente nada. Eu gravei a guitarra de forma errada, eu só fui aprender muito tempo depois. Claro. Mas uma das coisas assim que eu percebo mais é que o pessoal entra no estúdio achando que tudo vai ser resolvido ali. Então, o talento não vai ser resolvido. Então tem alguma coisa... O que tu poderia, por exemplo, indicar para o pessoal fazer antes de apertar a luz vermelha? Olha, preparar bem o que tu vai gravar. Tá? Qual é o teu material? Por exemplo, hoje tem pedaleiras que simulam muitos efeitos, né? Sim. E então quando você vai entrar num estúdio de gravação, você já tem que mais ou menos ter uma noção daquilo que você vai tocar, como tu vai executar. Tem que ter um equipamento razoável para guitarra, por exemplo. Tem que ter um instrumento que afine. Sim, tá? Eu ia até te pedir isso. Te chega Tem pelo que menos. afinar, o instrumento não adianta, né? Mas para isso tu tem que ter um certo ouvido, uma capacidade auditiva de perceber, opa, tá errado, vou passar no afinador e tal. E isso aconteceu muito comigo, né? Das pessoas entrarem no estúdio cruz, né? Sem saber o que fazer. Como eu já tinha gravado vários trabalhos, eu passei minha vida inteira dentro do estúdio, né, Nieder? A nossa vida musical foi isso, né? Sim, Palco, estúdio, ensaio, né? Então, quando eu tinha estúdio, eu notei que muitos iam lá para gravar, mas meio que não sabiam o que fazer, como fazer, né? Então, eu acabava dando uma orientação quanto a isso. E a afinação do instrumento, sabe, algo. Você não precisa, o cara não precisa ser virtuoso e fazer coisas mirabolantes. Pode fazer simples, afinado, bem feitinho.
tenha um trabalho bem feito, bem gravado, bem tocado, né? Que aí eu acho que é um trabalho que pode ser vinculado. No teu estúdio, por exemplo, tu já gravou uma banda ao vivo, soando tudo já, bateria, o baixo, a guitarra e o teclado. Claro, não as vozes e guitarra solo, mas esses 4 elementos tocando ao vivo, ao mesmo tempo. Sim, já fiz isso, mas isso dependia muito do poder aquisitivo, né, dos músicos, porque o estúdio era caro. Sim. Né? Hoje em dia, Nieder, os músicos geralmente têm um gravador em casa. Eles gravam em casa, fazem uma pré, de vez em quando até já montam o trabalho e já colocam nas mídias sociais, né? Eu acho isso... E a gente, para quem tem a experiência no estúdio, tu nota esse som fraco, a sonoridade fraca, né? Sim. Então, se tu quer fazer um trabalho para ser vinculado nas mídias sociais ou em rádios até, tem que ter um estúdio bom, tem que ter um equipamento bom, minimamente bom, né? Para tu ter uma sonoridade boa. E aí que a gente chega também, que tem o outro elemento, além de tudo isso, tem o último elemento que seria o produtor, né? Porque eu já gravei muita coisa assim, sem produtor, e já gravei com produtor. A diferença é muito grande. Porque a gente não vê o que está acontecendo. Tu tá tocando achando assim, nossa, eu tô matando a pau. Sim, aí vai ouvir, fica aquele som magrinho e tu não entende por quê. Sim. Que isso foi uma coisa assim, pro pessoal não entender. Quando surgiu Beatles e Rolling Stones, eles surgiram praticamente na mesma época. Os Beatles tocavam no pior estúdio da EMI, que era o Abbey Road. Na época, ele era considerado o pior estúdio. E os Rolling Stones, eles gravaram boa parte na mesma época, assim, nos melhores estúdios americanos. E o som dos Beatles era sempre melhor. Sim. E isso era uma pergunta que o Mick Jagger sempre fazia. Sim. A resposta estava onde? No produtor. O produtor dos Rolling Stones era um assessor de imprensa. É isso aí. O cara não sabia nada. E dos Beatles o cara era um maestro. Só isso aí, não precisa dizer mais nada. E essa diferença, assim, tu conseguiu fazer com que alguém entendesse que precisava de um produtor? Sim, consegui fazer, porque isso acabava aparecendo, né, no resultado final. O músico tem aquela coisa de o que eu estou fazendo é lindo e todo mundo vai gostar. Não é assim. Não é assim, tá? Então o produtor, ele tem uma outra visão da coisa. Ele escuta aquela música, ele já tenta colocar aquele produto de mercado, que é a música, que vai ser vinculado, tu vai conquistar adeptos, né, com a tua música, com o teu trabalho, né? Então o produtor, ele já deve ter uma visão de mercado, independentemente do gênero. Cada gênero musical tem seu timbre, tem a sua sonoridade. Isso é uma coisa que eu... Tá? Então, conforme a linha que você quer fazer o teu som, né? Pega bandas semelhantes, né? Estuda como eles trabalham, estuda a sonoridade, né? Tenta tirar o som semelhante. Na nossa época, Nida, nós gravávamos um álbum inteiro. Né? Sim. Hoje em dia, o que eu vejo é uma música e o álbum inteiro é uma consequência. Né? É uma música. Hoje o pessoal está gravando o tal do EP, que são 4 ou 5 músicas. Isso dificilmente aí. mais que isso. Né? Em vez nós começamos, nós tínhamos que fazer um material todo, né? É uma história, né? Como se fosse um livro em música. Mais ou menos. Né? E outra, tem que ver a formação da gente também. A minha formação musical, quando me identifiquei com a música, eu me identifiquei muito com o progressivo. Rock né? progressivo. Com rock progressivo, com rock metal. Para o pessoal que não sabe, assim, o rock progressivo foi um tipo de som que surgiu a partir de 67 na Inglaterra, através de bandas como o Pink Floyd, o próprio Jimi Hendrix Experience também trabalhou alguma coisinha inicial, e depois estourou com outras bandas, né? O Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, né? Então, Jethro Tull, eu como gostava como tocava flauta, quando eu escutei Jethro Tull, que é isso, né? Então aí mudou a minha maneira de tocar, inclusive, né? Eu costumava estudar flauta com partitura, com Bach, com essas coisas, né? Sim. E de repente eu escutei Jethro Tull e disse, nossa, o que é isso? É uma outra maneira, né, de usar a flauta na música, no rock.
É que o Jethro Tull, ele também tem muito da música folk. É, folk. Ele eu não sei se ele é britânico ou se ele é escocês. Escocês tá ali ele naquela coisa. É naquela região, né? O Jethro Tull é considerado folk rock progressivo. Né? Ele usa muito esses elementos. Que é o que eu sempre digo para as pessoas que estão começando, né? Que querem fazer. Primeiro, ver qual é o que realmente gosta de fazer e em cima disso estuda sobre a coisa. Então, poxa, eu gosto de tocar a banda tal, mas tenta ver o que é essa banda, quais são as influências que eles tiveram, essas coisas que... Aí tu vai ter onde partir para começar a desenvolver o teu estilo próprio. Né? E sempre ter... E nunca ser uma cópia barata, né? Que nem o Oli falou, não adianta tu tentar ser o super guitarrista, chega no estúdio e não consegue fazer 2 notas afinadas. Isso aí. Isso aí é um caos. E para quem é o produtor, assim, tem horas que o cara que tá lá na mesa, ele só fica pensando o que ele vai corrigir depois no computador. É isso aí. Tem muita coisa, tem muitas vezes, quase sempre, né, mandava o sinal, que é a gravação, para dentro do computador, né? E tu disse, depois da mixagem a gente resolve. Né? Então, eu tinha uma maneira de trabalhar, bota ali, porque eu acho que o músico, eu acho importante a expressão individual dele. Ele precisa colocar isso ali, na sonoridade. Né? Então, era uma coisa que eu incentivava isso, né? Mas tinha alguns momentos nos trabalhos que eu gravava, que era um trabalho inteiro, que tu tinha que ser mais objetivo. Não precisava tocar aquela coisa toda, tinha que ser menos, né? Tira um pouco. Peraí, esse rolo de bateria é muita coisa. Né? Mas eu quero fazer, mas não é progressivo. Tu tá fazendo um rock pop, né? Então deixa a coisa mais limpa, uma vai ser vendável, escolhe uma outra música para botar a tua veia, né? Na tua vontade, a tua criatividade. Para ser o cartão de visita do cara, né? É isso aí. Não adianta, o músico ele tem que conquistar pessoas, né? Sim. Não adianta, né? E depois essa coisa que tu falou assim de botar goela abaixo é difícil. E como, né? E hoje tem todo esse trabalho de marketing ainda que tem que fazer em mídias sociais e coisas do gênero. Uma coisa da gravação do sem produtor, tá? É que o músico grava a coisa dele, ele vai lá, paga, grava tudo e já joga na internet. Então o que a gente está vendo? Muita coisa igual. É a mesma coisa. Sonoridade suja, sem dedicação, sem música, é algo que tu tem que estudar, trabalhar a música. É arte. Música é arte. É arte. Uma música tem começo, meio e fim, para mim, né? Então, muita gente grava em casa, ou do jeito que quer, sem uma visão de fora de dizer aonde tu quer chegar. Tá? O que tu quer fazer com isso aqui? Eu quero fazer. Então vamos seguir tal caminho. Isso aqui tá meio furado. Tá? Essa ideia tá furada. Que nem tu falou, o produtor dos Beatles é um cara que tinha visão de mercado. Também, além disso. Né? E é um maestro, né? Claro, e o que ele fez? Ele pegou uma sonoridade e jogou ela ao mercado, essa sonoridade que funciona para o mercado. Obviamente, né? No gênero deles. Tudo sai mais interessante, porque quando eles estouraram, até as pessoas... Eu comentei com pessoas que eram jovens na época, e foi uma diferença muito gritante. Desde o timbre de voz, o timbre dos instrumentos, a sonoridade, as harmonias, foi uma coisa assim que chocou o pessoal na época. Por isso que foi aquela... E os Rolling Stones sempre foi um som sujo, mas não porque nós queremos ser sujo. Não, eles queriam soar limpo também. Sim. Só que não tinha produtor. Eles foram melhorar quando eles começaram a trabalhar com produtores a partir lá, eu acho que de 71, 72, que o som deles começou a ficar um pouquinho melhor. Né? Isso aqui tá afinado. Tem gravações dos Stones que estão desafinadas. Não, eu tenho um CD ainda. Eu tenho um CD que é uma primeira gravação dos Stones, assim. É coisa fora de ritmo, guitarra desafinada. Claro. Que hoje em dia isso é inaceitável. Tá? O computador hoje não adianta. Colocou algumas situações técnicas que não tem mais como fugir. Tá? Tu precisa ter um metrônomo para te orientar. Não precisa, porque o metrônomo é algo mecânico, né? Sim. O ser humano vai ter um erro natural do ser humano.
vai bater um pouco antes, um pouco depois. Sim, até porque é do impossível tempo, tu né? fazer que nem uma Mas máquina, o metrônomo é uma guia que deve ser seguida. Hoje em dia também, com a internet que está aí, tem muita informação, tem muita método de gravação, técnica, sonoridades, tá? O ideal é o músico se identificar com uma sonoridade, né? Fazer uma autoanálise, uma autocrítica, dizer, eu toco assim, isso aqui eu não alcanço, não é para mim. Tecnicamente, se não é para mim, vai estudar mais, né? Então, mas hoje em dia, que nem eu já tinha falado, a sonoridade está muito igual. Eu acho a mesma. Tá Para mim, a impressão que dá é que parecido. todas as baterias e todas as guitarras têm o mesmo timbre. Quando eu comecei a gravar lá no estúdio, ainda tinha que ter um equipamento bom, uma bateria boa, com uma sonoridade boa. Hoje em dia é plugin. Tu bota em plugin e tu simula uma bateria Peel. Mas mesmo assim, tu fica limitado àquelas baterias do simulador. Limitado. Então, essa é uma coisa. Eu acho que se perdeu isso, tá? Do desenvolver o teu som, criar o teu som, descobrir teu som, né? E para isso tu tem que pesquisar, tem que errar. Sim. Tu grava, erra, escuta e faz uma autoanálise. Gostei, não gostei, posso melhorar. E aí, com o tempo, tu vai melhorando o teu som. Não só tecnicamente, a sonoridade do teu instrumento, mas como composição também. Então, por exemplo, assim, só recapitulando mais ou menos, então o ideal, antes de entrar num estúdio profi, que a gente chama, né, seria o cara se gravar e se ouvir muitas vezes e pedir opiniões de alguns produtores. Exatamente. Então, não está contratando o produtor para fazer o trabalho, é só para ouvir. O cara vai dizer, isso. Eu fiz uma música muito tempo atrás que eu achei que eu tinha feito uma obra-prima. E eu tenho um amigo meu em São Paulo que conhece o Sérgio Dias, dos Mutantes, o guitarrista dos Mutantes. E eu mostrei essa música para ele disse, eu vou levar para o Sérgio. Eu disse, nossa, fiquei super feliz, imagina um mutante vai ouvir a minha música. O cara ouviu e mandou um feedback, e disse assim, a música é legal, só que ela tá overproduction. E eu fiquei pensando, como overproduction? Tem coisa demais. Eu a vontade que era de chegar lá, ir até a casa dele lá e dar um soco. Como tu te atreve a dizer meu trabalho, minha música. E até fiquei meio, na época eu fiquei meio assim. E eu tinha baseado essa música numa música do Pink Floyd. Tá? Passou uns 4, 5 anos, eu fui ouvir a música de novo. É assim que Meu Deus do céu. assim Tudo que ele tinha falado era o que ele tinha sentido como produtor. E realmente estava over. Tinha 3 guitarras, 2 teclados. Porque o produtor, Nieder, ele vai fazer uma crítica do teu trabalho. Não adianta. Ele vai criticar, ele vai sentar um pau, vai sentar lenha. Isso aqui tá ruim, essa tua ideia tá furada, sabe? E aí é onde entra o ego do músico, né? Mas a obra é minha, é linda, né? Como não se misture com essa gentalha, tesouro. Fora, que não fez nada, né? O meu tesouro, não se misture com essa gentalha. A minha música é o meu tesouro. Então tem muito disso, e isso aconteceu muito no estúdio, porque as pessoas me contratavam para produzir, né? Então chegava em ponto que não adianta, eu tinha que ser verdadeiro, né? É a real. Já chegou o ponto de tu dizer, eu não vou fazer mais o trabalho? Olha, teve trabalhos em que dei vontade de parar no meio, tá? Mas aí é aquele dia muito trabalhoso, muito estressante. Conseguiu respirar. E aí tu vai para casa, tu senta, te acalma, e aí tu começa a pensar direito, né? E aí, porque é música, mas são pessoas, né? Tá? Também tem. E as pessoas têm, cada uma delas tem a sua visão, tem a sua vontade, então tem que respeitar isso também. Agora, tecnicamente, chegava um ponto que é um limite, né? A técnica não adianta, tá desafinado, isso aqui não pode ser. Sim. Então, meio que eu tentava adaptar, ajustar isso, né? Agora, de pessoas que eu trabalhei, trabalhei
mais de 20 anos, 25 anos no estúdio, né? Tem certeza? Eu acho que foi muito mais. É possível. Eu passei minha vida inteira, Imagina. né? A gente passou dentro de estúdio, gravando, mas sendo o proprietário do estúdio mais de 20. Mas é mais de 20, né? Então tem muito da relação pessoal, né? De confiança também, né? Do músico com aquele orientador, aquele produtor que está tendo essa visão diferente do músico. E tu já chegou a gravar com um produtor, que tu fazendo só a parte de gravação? Sim, também. E foi um produtor também. lá? Sim, teve... Aprendeu ou desaprendeu? Aprendi porque foi bem na época porque tem uns que tu desaprende, né? sim, não. Ele aprendeu comigo também. Porque como eu comecei com o analógico, mesona, né, botão, periférico, botão, gravador de rolo. E ele era um produtor que não conhecia o analógico, ele já era da época do computador, né? Então ele meio que pedia pra mim, como é que é aí? Eu tinha os periféricos, tudo, como é que é isso aqui? Né? Porque eu só uso plugin. Não, isso aqui é assim, assim, assado, olha comigo. Então ele aprendeu comigo, porque na nossa época era no botão mesmo, né? Sim. E depois tu ia lá no computador, né? Não, e depois estava gravado. Tá gravado. Gravou com eco? Não tem como fazer. Não. Essa é uma outra coisa. Um sistema de gravação, eu gostava de gravar tudo seco, sem efeito, só guitarras de vez em quando, com distorção, lógico, né? Botar algum chorus, delay, alguma coisa assim, reverber pouco, mas eu procurava deixar pouco efeito para na hora da mixagem tu fazer essa dosagem de processamento, né, de processar o porque tu não consegue tirar o açúcar não tem como tirar do bolo, né? Porque depois são frequências, a frequência está gravada, não tem mais como tirar, vai ter que gravar de novo. Hoje já tem aquele programa, o Moises, né, que ele é um programa que ele já separa o baixo, bateria, mas ainda fica um pouco de efeito de flanger, assim, dá um efeito de fase, mas ele não consegue corrigir coisas que estão ali. Ele não vai tirar o chorus da guitarra, ele são não vai... frequências, tem uma frequência que já está ali. Já está ali, não tem o que não fazer. Não tem como tirar. Então eu tinha essa coisa, eu prefiro gravar o som natural, né, sem processo, e no processo a gente deixa para mixagem aí, conforme as pessoas... os músicos que, eu quero mais reverb, tem muito reverb, né, tira reverb, então tinha essa na mixagem. Essa coisa do produtor lá, porque o computador é um mundo fantástico, né? Sim, tudo é lindo. Então a gente tem uma maneira de trabalhar no computador, tu vai trabalhando, tem os atalhos, e de repente chegou um cara lá com outro tipo de atalho, né? Então eu aprendi com ele. Sim. Tá? Ele também ele foi gravar, era uma banda de reggae, né? E eu vi uns detalhes que esse produtor de reggae fazia que eu teria feito diferente, mas o produtor de reggae tem razão, porque é reggae. É reggae. Tá? É aquela coisa que a gente tinha falado. Cada um tem o seu estilo. Cada um no seu, né? Não vai inventar, né? Vai fazer um reggae, beleza, vamos trazer o guitarrista do Cannibal Corpse para fazer. Faz um reggae. Faz um reggae aí. Uma outra coisa também, uma outra coisa que eu como baterista, eu estudei muito bateria, né, partitura também, tudo, mas tinha algumas coisas em que não era a minha praia, a minha veia, meu caminho, né? Por exemplo, tinha bandas que queriam gravar samba. Eu contratava um baterista de samba, não era eu que gravava. Né? Porque quem chegava lá no estúdio para produzir algumas coisas, geralmente eu fazia backing, eu tocava flauta, eu fazia teclado na época, né? Até guitarra eu já gravei, bateria, eu tocava quase tudo, mas chegava no samba, né, eu dizia, não, peraí, eu até sabia fazer 1, 2 ritmos, mas no momento que tu pega um baterista que já tem o costume, já tem a veia do samba, ele vai ser mais rápido, ele vai ser mais limpo. Objetivo, principalmente objetivo. A pessoa vai vir com uma harmonia, ele já tem a acentuação dele própria do samba. Então eu fazia isso, né? Gauchesco, eu gravei vários discos, tu pediu se já teve de gravar tudo junto, sim, porque era uma questão financeira também, né? Então teve discos, trabalho inteiro, assim, que eu gravei em 30 horas.
com gravação menos até. LED 1. É, LED 1 é 30 horas. Era sábado para gravar as músicas e no domingo para fazer a mixagem. Demorava mais a mixagem do que... Sim. Né? Então, puxa a música aí. Eu saía tocando e dizia, vamos fazer de novo. Não, tá bom assim, então vai embora. Sabe? É que tem gente que não... Tem muito músico também que não se importa com detalhes de ter errado uma nota, ter errado uma coisa... se ele sente que tá dançante, né? Principalmente o pessoal que toca os vaneirão, coisas assim, tá dançante, segue o baile. Eles não estão preocupados. Mas isso é tudo, viu, Nino? Sim. E para quem vive seguido no estúdio, para quem tem a oportunidade de fazer gravações, está sempre no estúdio, a gente começa meio que a aprimorar o ouvido. Acontece uma coisa na música, pela tua experiência, já diz, opa, isso aqui não tá bom. Isso aqui eu já vou refazer. Vou fazer mais simples. Aqui eu posso exigir um pouco mais da minha técnica. A experiência no estúdio vai te dando lapidando o teu som, a tua maneira de tocar. E depois, assim, por exemplo, o que acontecia muito com bandas que fazem mais baile do que gravar. Aconteceu um caso num estúdio em Porto Alegre, de uma banda, eu não vou falar o nome da banda, né? Mas vamos supor que o nome da banda é Caneca, tá? A banda Caneca foi... E conforme ficou a mixagem, eles pedindo, põe mais reverber. Sim. Põe mais reverber. Sim. Põe mais reverber. E o técnico disse assim, não, mas isso aqui já tá exagerado. Demais. Mas por que isso? Porque eles tocavam em ginásios. Sim. E aí tu ouvia aquele... Uau! Sim, então toda vez que tinha gravação deles, o cara me dizia, hoje vai vir a banda Caneca. Porque o cara dava uma batida na caixa, uau! Sim. Porque ele estava com o ouvido dele estava para baile, não para um estúdio, isso, né? Era comum, tá? Comum, tu via muito disso também. Muito. Bota mais reverb. Mas como eu gravava e fazia masterização, né? Depois eu ampliava o som, eu sabia que na hora que tu masteriza, que tu amplia, aquele reverber ele se amplia também. E muito, né? E muito, vem demais. O pessoal não sabe isso, o reverber numa masterização é uma das coisas que mais... Todo efeito. Mais aparece. Coros também. O coros delay, assim, também. ele vem, né? Então, esses processos todos tem que ter cuidado. Até a masterização, quando tu vai gravar. Até para masterização, tu tem que saber quem que vai masterizar, como que ele faz, Sim. Qual o resultado que ele já fez para tu ter uma noção, né? Para não ficar uma coisa estourada, ficar uma coisa quadrada, né? Agora tu disse o nome das bandas, eu gravei bandinhas também, bandinhas de baile, que ótimos músicos, né? Sim. Então existe isso, um preconceito, é bandinha. Não, os caras são... eles são bons, a maioria dessas bandas músicos. São músicos e calejados, porque eles estão ali no Sim. Toda semana, né? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um som próprio para o público dele, Sim. Né? Do gênero dele. Eles estão atingindo o objetivo, que é atingir um público. E isso que eu acho que faz parte da história do músico, que o músico não se dá muito conta disso, não se dá Sim. conta disso, né? Ele só quer fazer meu som, eu quero meu som, esse é o meu som. Meu som é o meu som. É o Caneca. É isso aí. E aí chega alguém de fora e diz assim, cara, esse teu som tá furado. Que? Não é possível. Como se atreve? Que ofensa. Não. No estúdio de vez em quando dava uns atritos em relação a isso, né? Então, claro que eu pagava para ser o produtor. E no CD ia estar o meu nome lá como produtor, né? Então... Tu recebia para ser produtor, não que tu pagava. Claro. Tu falou que tu pagava. Não, eu falei o contrário, errei. Eu recebi, eu pagava. E várias vezes eu acabei pagando você também. Mas tudo bem. Porque quando chegava no estúdio, geralmente tu vende um pacote de horas, né? Sim. Com a produção incluída, tá? E de repente, no andamento do processo, vai passar essas horas. Passa, né? Tu quer ajeitar uma coisa, quer ajeitar, essa música tá mal. Então, quando eu entrava lá no meu estúdio, a minha intenção era que o cara saísse com um trabalho decente. Então eu acabava pagando para fazer a coisa, né? Mas isso era normal. A minha ideia sempre foi os caras saírem com um trabalho que eles pudessem vincular numa rádio de maneira normal.
Tá. Né? Mas voltando às bandinhas lá, é importante isso, viu? Quando tu tá fazendo uma música, é ideal tu ser objetivo, é importante isso, tu ter uma ideia do que tu tá fazendo, aonde que tu quer chegar. Tivemos aqui uma aula de como se portar no estúdio aqui com o Super Ali Hermes. Então este foi o Tratando de Música, né, com a participação ótima aqui do Ali Hermes, que já contou histórias. A gente ficaria mais, pelo menos umas 2 horas aqui conversando. Espero que tenham gostado e até o próximo Tratando de Música. Um abraço a todos aí. Falou, valeu!